Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é dia de história, vamos falar então sobre o milagre econômico brasileiro. O que foi esse tal milagre econômico? Tá dando pra pegar direitinho o boné? Bom, vamos lá então falar sobre esse tal milagre econômico. Primeiro eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar a chave Pix aqui do lado. Tá passando também suas redes sociais na tela. Eu esqueci de desligar a porcaria do Wi-Fi, senão vai ter notificação o tempo todo, né? Mas ok. É isso, vamos lá então falar sobre o que foi o tal milagre econômico brasileiro de 1969 até 1973. Bom, o milagre econômico brasileiro foi uma série de manobras econômicas da ditadura militar que o governo teve que utilizar para poder controlar a economia do país. Ok, dá só um contexto geral aqui, para você saber o que acontecia naquele momento. O Brasil passava por uma grande crise econômica após o golpe de 64, né? Vamos lembrar. E isso já vinha se arrastando desde o governo João Goulart. Só deixando claro aqui para você, o governo João Goulart tentou fazer as tais reformas de base para poder tentar fazer um ajuste econômico, político, social do país. Só que o próprio investimento americano fez com que o João Goulart tivesse muita dificuldade para governar. Só que o João Goulart era um presidente tão bonzinho, tão legal, que o próprio João Goulart ele dava apoio ao movimento grevista que existia no Brasil, ou seja, o presidente população em pró-povo, né? Ok. Com as dificuldades enfrentadas pelo presidente João Goulart lá em 64 e após o golpe militar que aconteceu, os militares então se deram conta de que o Brasil estava numa situação de problema social e econômico gritante. Para isso, eles tiveram que fazer algumas manobras econômicas para poder melhorar a situação do país. Dentre essas, vamos dizer, coisas que o governo militar teve que fazer, foi um processo econômico de inspiração keynesianismo. Agora me ferro para falar esse nome. Keynesianismo. Isso, do keynesianismo. O keynesianismo, então, qual era essa política do qual o governo da época falou que o governo da época teria que adotar? Esse modelo seria o modelo do qual houvesse grande investimento nas estatais. Lembrando que aquele momento também passava por uma grande crise do petróleo. Essa crise do petróleo desmotivou a privatização da Petrobras e fez com que o mercado interno ficasse mais aquecido. Claro que também teve parceria externa para poder fazer com que isso acontecesse. Tá? Então, algumas coisas foram sentidas. Entre essas medidas foi a inflação, que foi de imediatamente começou um abalo sísmico na inflação. Que mais que a gente pode citar? Crescimento econômico gritante, até mesmo para um modelo político que era ditatorial. O Brasil começou a crescer seu PIB de forma completamente absurda. E sem esquecer também que na época da ditadura militar, os militares tiveram... nem tudo foi assim, na economia, foi interessante como muita gente acha. Apesar do crescimento econômico fortíssimo que o Brasil teve, o crescimento mesmo, a erradicação da miséria, não existiu. Tanto que houve aquilo que os sindicatos chamam de arroxo salarial. No arroxo salarial,
que aconteceu? A versão do governo era: primeiro vamos fazer crescer o bolo, colocar fermento para depois dividir. Só que essa divisão nunca chegou, tá? Essa questão do milagre econômico ficou apenas no papel como milagre. Milagre apenas para uma pequena parcela da população. Então, muita gente, quando vai, por exemplo, elogiar a ditadura militar no Brasil, sobre a questão econômica, esquece que a questão social nunca foi levada em conta, tá? Então, o que nós temos realmente de milagre econômico foi apenas uma manobra de investimento estatal. Opa, não vai embora não. De investimento estatal em alguns pontos chaves do qual era importante ser investido, porém sequer teve pensamento melhor na economia e na questão social. Ou seja, era uma farsa. Dá para você, por exemplo, apresentar dados de uma realidade, porém dados mentirosos, né? Sei lá, pegar dados, por exemplo, de crescimento econômico de 10% na época da ditadura, só que a questão social era uma questão secundária, né? Pode se apresentar esse número? Pode, agora é um número que não condiz com a realidade. Ok, então nem tudo foi flores. Teve arroxo salarial, teve problema social, teve um monte de coisa, arroxo salarial, como eu falei. Bom, é isso. Meu muito, muito obrigado por você que me assistiu nesse meu vídeo. Inscreva-se no canal para a gente poder bater um papinho mais sobre história e filosofia, outros assuntos mais. É isso. Os oitavos a vencer, vidas negras importam. Até o próximo e tchau.